Como igreja, nós temos a incumbência de pregar o Evangelho, de falar a linguagem que a Bíblia tem. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a linguagem da Bíblia ela é única. Ela fala da queda do homem, mas ela também fala da redenção do homem. O livro de Gênesis é o princípio, mas o livro de Apocalipse é o fim. Então, se a mensagem da Bíblia, da Palavra de Deus, ela é única, qual é a mensagem que nós temos que entregar? É que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Vai arrebatar os seus e voltará em glória. E eu quero mostrar para vocês, biblicamente, 5 sinais que precedem a vinda do Senhor. É claro que existem muitos, mas eu quero falar de apenas 5 sinais. Primeiro sinal é guerras e rumores de guerras, como isso foi predito em Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, que o Senhor Jesus falou que nos últimos dias haverá guerras e rumores de guerras. Se você for analisar o contexto dos dias atuais, de todos os séculos que já existiram, o século XIX foi o século mais sangrento. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a guerra espacial entre a União Soviética e entre os Estados Unidos, a Guerra Fria também entre ambos, a guerra do Iraque, a guerra no Oriente Médio, o que nós estamos vivenciando, a guerra da Ucrânia com a Rússia, a guerra de Israel contra o grupo Hamas. Tudo isso que está acontecendo não é novidade, é só o aumento daquilo que já vem acontecendo há anos. Porém, do século XIX para o século atual, nós estamos vivenciando o maior período de guerras, o maior período sangrento da história da humanidade. E isso foi falado. E se você for analisar bem a fundo o que a palavra de Deus diz, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 52, ele diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante o soar da última trombeta. A expressão "no momento" significa em grego átomo. E como Paulo está falando das coisas do fim, isso indica para nós que o fim será em uma guerra atômica. E em inúmeros textos da Bíblia nós iremos ver isso. Até quando Mateus 24, 29 fala que os céus serão abalados. A palavra céu tem a mesma raiz do que a palavra urânio, porque céu é dunamo e vem da mesma raiz da palavra urânio. A primeira bomba atômica lançada em Nagasaki e Hiroshima, que devastou inúmeras pessoas, o qual a sua temperatura passou de 50 milhões de graus Celsius. Então, o tempo do fim será marcado por guerras, inúmeras guerras, não só entre nação, como a Bíblia diz, nação contra nação, reino contra reino, mas também fala sobre guerras civis, guerras entre países, para desestabilizar nações. É claro que o segundo sinal que nós também veremos antes do arrebatamento é o sinal da natureza. A Bíblia diz que a terra geme, ela espera ansiosamente a redenção dos santos. Nós estamos vendo uma mudança climática extraordinária. O lugar que é frio passa a ser quente, o lugar que é quente passa a ser frio. Vulcões entrando em erupção em cadeias constantemente, terremotos, maremotos, cidades sendo devastadas por enchentes, chuvas, catástrofes, desastres naturais, furacões. Nós estamos vendo o aumento de todos os abalos da natureza. E isso só mostra para nós o que a Bíblia já vem falando há muito tempo,
que a natureza geme. Os sinais que vêm acontecendo na natureza é só mais uma prova que o Senhor Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Se nós formos pegar algumas das trombetas e de abertura de selos, nós veremos que muitos dos acontecimentos que lá está tendo quando o anjo tocar a trombeta ou quando um selo for aberto, será de vulcões, e isso nós iremos falar em um vídeo mais à frente. Mas vulcões entrarão em erupção e a fumaça de vulcões inibirão a luz solar, e sem a luz solar nada nessa terra produzirá, crescerá, e até mesmo as pessoas morrerão por ausência de luz. O pecado do homem não corrompeu somente o homem. O pecado do homem corrompeu toda a natureza. Veja o que a Bíblia diz. Quando Deus deu julgamento para a serpente, deu julgamento para a mulher e deu também o julgamento para o homem, o Senhor disse: maldita seja a terra. Para Deus não amaldiçoar o homem e o homem não ter perdão, Deus amaldiçoou a terra. Porque a Bíblia diz que essa terra em que nós vivemos, ela há de passar, e novos céus e nova terra será feito, e então não haverá vestígio do pecado, porque atualmente a terra geme por causa do pecado que o homem cometeu, e até os dias de hoje, o sangue derramado sobre a terra corrompeu ela de todas as maneiras. Então é por este motivo que a natureza está tão abalada quanto nós estamos vendo nos dias atuais. O terceiro sinal é o grande reset, porque eles estão vendo que a poluição dos países está destruindo todo o planeta. Vai chegar um momento em que eles vão tentar zerar tudo, começar tudo de novo, porque até os dias de hoje toda a humanidade está caminhando para o pior. Então, na mente deles, na mentalidade deles, e isso não é nada da minha cabeça, mas isso está sendo cogitado sobre um grande reset para acontecer, o que corroborar com o terceiro sinal, que é o aumento da inflação. Os países estão desbalanceados, a moeda de um país está ficando sem valor algum, a inflação está crescendo drasticamente. Hoje, nos dias atuais, a Venezuela tem mais de 1000% de inflação em seu país. O que é isso? Em uma interpretação bem grotesca, é como se R$1 milhão não desse para comprar nem mesmo um pacote de papel higiênico. Então vai chegar um momento em que eles irão balancear e ver que não tem como continuar dessa maneira. Precisa ter uma moeda única, precisa igualar com os demais países. É país sendo rico demais, é outros em uma extrema pobreza. Então eles vão ver que quando fizer um grande reset, que isso já está programado para ser feito, já está sendo estudado para ser feito. Quando isso acontecer, a inflação não vai ser mais um problema para eles, porque eles vão colocar uma única moeda, um único governo, o que coopera com o governo do anticristo. O homem da iniquidade é um homem sábio, é um homem que será um bom político, é um homem que será um bom de lábia. Ele conseguirá convencer não apenas na política, mas também na religião. E ele trará para a humanidade um único governo. Não é um governo qualquer. Ele fará o império, a tríade do mal, a trindade demoníaca. Como Deus é Pai, é Filho e também é Espírito, a tríade do mal será formada pelo Anticristo, o falso profeta e Satanás. Porque tudo que Deus faz, o diabo quer imitar. Então o Anticristo formará um governo único, uma única moeda, e tentará unificar todas as nações. É claro que tudo isso parece ser muito bonito, parece ser muito agradável, mas depois de 3 anos e meio, ele mostrará quem ele realmente é. A humanidade já está vendo que os governos atuais, que a economia atual, que o método utilizado hoje não é suficiente, é arcaico, não presta, e eles vão resetar tudo, porque verá que a inflação subiu tanto
que o dinheiro não terá valor algum. E isso privilegiará o governo do anticristo, que irá montar um governo único, uma única moeda, para que haja em toda a terra um único povo. O quinto sinal que eu quero falar com vocês é sobre a apostasia. A palavra apostasia em grego é apostasion e significa divorciar ou afastar de alguma coisa. Os homens se afastarão de Deus. Os homens abandonarão Deus. É como se divorciassem do Senhor. A geração do fim será marcada por uma geração que será de pessoas soberbas. O orgulho estará na frente de tudo. As pessoas não olharão mais para as outras com um olhar de misericórdia, com um olhar amigável, com um olhar de amor. O amor se esfriará. E abre-se um parênteses. Quando a Bíblia diz que o amor se esfriará, ela não está falando do amor da igreja, porque a igreja não pode esfriar-se. A igreja é o corpo de Cristo, mas o amor do mundo vai se esfriar. As pessoas não se submeterão a autoridades, como diz 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 em diante, que fala que os homens serão amantes mais de si do que amigos de Deus. Não honrarão pai e mãe, não se submeterão mais a autoridades, sejam elas a autoridade do lar ou sejam elas a autoridade constituída por Deus, que são os governos. Serão pessoas que nunca reconhecerão seus erros. Essas pessoas são aquelas que sempre se acham a dona da verdade, sempre se acham as politicamente corretas. Essas pessoas marcarão a última geração e também a geração que passará pela grande tribulação. Será uma geração de falsos mestres, falsos cristos, pessoas que levarão outras para uma vida que distancia de Deus, como idolatria, prostituição e entre outras. Isso tudo também fará com que esta geração veja que as religiões, que hoje é a base da maior parte de guerras no mundo afora, eles desejarão que estas religiões acabem e que seja levantada uma religião única que não fira, que não machuque, que não confronte, essa é a melhor palavra, que não confronte a eles naquilo que eles estão vivendo. E é claro, isso também cooperará com o governo do anticristo, porque o governo do anticristo fará uma religião única, uma moeda única e um governo único. E haja vista, em Abu Dhabi já tem um lugar chamado Casa de Abraão, onde tem um templo judeu, um templo cristão e um templo muçulmano. Isso um em frente ao outro, numa divisa apenas de uma praça, para que todos possam adorar sem que haja problemas, sem com que a sua religião fira ou confronte ao outro, numa integridade, no que realmente as Sagradas Escrituras diz. Porém, nós somos a geração do fim e nós anunciamos duas coisas. O avivamento que o profeta Joel profetizou, quando Joel disse: eis que nos últimos dias derramarei o meu Espírito. O apóstolo Pedro, quando falou as palavras do profeta Joel, em Atos capítulo 2, ele utiliza a expressão do meu Espírito, sendo que do não é uma completude, e sim uma partícula. Logo que o profeta Joel está profetizando, é algo completo. E este avivamento, por mais que a apostasia ela já tenha o seu início antes da grande tribulação, antes do arrebatamento da igreja, nós também veremos um avivamento sendo manifesto, pessoas sendo despertadas, pessoas sendo impactadas para serem os últimos missionários, os missionários da última hora. Eu creio que este avivamento já está iniciando, já está inflamando corações, e acredito que você que está assistindo esse vídeo também está sendo impactado para que nos últimos dias você seja um profeta para essa geração que anuncia um avivamento sendo manifesto
e também a volta do Senhor Jesus. Estamos chegando ao final de mais um vídeo, mas antes eu não posso deixar de pedir, se inscreve no canal, deixa o seu like é muito importante para nós. Comenta aí embaixo o que é que você acha dos sinais dos últimos dias. Qual é o sinal que você está vendo acontecer no mundo afora que anuncia a volta do Senhor Jesus? Desde já, Deus abençoe. Até a próxima.